Já estamos de volta com o programa Saulo Machado Entrevista aqui pela nossa TV Canal 20, a nossa TV Araranguá. Eu, quando fui para o intervalo, anunciei que eu conversaria com o procurador-geral do município, Núbio Turelli. Não. Com o Núbio, volta e meia, a gente se encontra por aí, né? Tomamos uma cervejinha, conversamos. Aliás, resolvemos os problemas do mundo todo, né, Núbio? Ajeitamos tudo, lembramos do velho Caudilho, do Brizola, enfim, que é o pai do seu Tiago Turelli, sim, esse sim é o procurador-geral do município que aqui está. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui, doutor. Prazer é meu de retornar ao programa, fico muito agradecido pelo convite. O assunto aqui não é muito bom, né? Realmente, o assunto que nos volta ao teu programa é o mesmo da vez anterior e, lamentavelmente, ele é muito desagradável para a população araranguense. Eu fiz questão de trazê-lo aqui e levá-lo aos espaços que eu ocupo na mídia, porque me desagrada muito alguns comentários que eu ouço, que eu vejo, né, que eu observo, principalmente nas redes sociais, de pessoas que não buscam informação. Não tem vontade de buscar, porque hoje a informação está tão fácil, né? Ela está em qualquer lugar, ela está acessível a todos. E aí, gente falando, não, mas a administração municipal, que vergonha, olha aí, agora vão fechar, como se isso fosse uma determinação da administração municipal, e não é. E eu fico muito à vontade para dizer isso, porque quando eu tenho que criticar, eu critico mesmo. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho rabo preso com ninguém, e quando eu tenho que criticar, realmente critico. Agora, eu acho injusto que se coloque a administração municipal como se tivesse sido uma decisão dela, não foi. E nós acompanhamos isso, o senhor esteve aqui, houve uma determinação do Ministério Público Federal que a Prefeitura contestou. Saulo, tudo começou com uma ação civil pública do Ministério Público Federal, né? Havia algumas gravações da Polícia Militar, das festas noturnas que vinham ocorrendo na beira da praia, naquela região entre o Morro e a Barra, e a polícia filmou rachas de veículos, filmou o lixo deixado na beira da praia, caco de vidro principalmente, e veículos andando sobre as dunas. Então isso originou por parte do Ministério Público Federal a propositura de uma ação civil pública para fechar o acesso do Morro dos Conventos até a Barra. Nós apresentamos defesa pelo município, né? O município foi totalmente contrário a essa medida radical que o Ministério Público propõe, que é o fechamento, e conseguimos obter êxito em primeira instância aqui, que o juiz de primeiro grau ele negou o pedido liminar do Ministério Público para fechar o acesso. O Ministério Público, não contente com a decisão aqui de primeiro grau, recorreu ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre e lá obteve êxito no seu recurso, onde 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre determinaram o fechamento do acesso do Morro dos Conventos até a Barra do Rio Araranguá. Então, é preciso ficar claro para a população araranguaense que a decisão não é do município, não é da prefeitura, não é do prefeito Sandro, nem do vice Turati. A decisão é um pedido do Ministério Público Federal, acolhido pela Justiça Federal de Criciúma, né? Que agora é por intermédio do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, em razão de um recurso interposto pelo Ministério Público Federal. Na última vez que o senhor esteve aqui, ainda não havia esta decisão em Porto Alegre, né? E o senhor me disse, olha, enquanto não houver essa decisão, nós não vamos fazer nada, não precisa fazer. Agora, se houver uma decisão, daí nós não temos saída, podemos até recorrer, mas vamos ter que cumprir. É isso que está acontecendo agora, vocês vão recorrer a Brasília, mas tem que fechar. Exatamente, Saulo, a decisão foi prolatada em Porto Alegre, o município foi intimado dessa decisão, tá? A gente já fez um encaminhamento com o setor de compras para a compra dos materiais necessários para o fechamento do acesso pela beira da praia do Morro à Barra, e já interpusemos o recurso competente, né, perante o Tribunal Regional Federal, que é um recurso preparatório para o recurso que a gente vai interpor para Brasília. Esse recurso foi julgado agora recentemente, então estamos no prazo para apresentar o recurso para Brasília. Isso vai ser feito nos próximos dias. E só porque, como foi uma decisão tomada já em sede de Tribunal de Justiça, foi uma decisão tomada já em segunda instância, esse recurso para Brasília, ele tem algumas peculiaridades. E ele no caso específico, ele é um recurso, a gente tem que deixar claro para a população, bastante difícil. A possibilidade de êxito, ela existe, mas ela é remota.
Né? E enquanto esse recurso não for julgado em Brasília, como é uma decisão já de segunda instância, esse nosso recurso ele não tem efeito suspensivo. Essa decisão ela não fica suspensa, ela tem que ser cumprida. Claro. E foi isso que o tribunal determinou ao juiz de primeiro grau aqui em Criciúma, que intimasse a prefeitura para que efetuasse o cumprimento da liminar. Diante dessa decisão, a gente já fez os encaminhamentos. Inclusive ontem a Secretaria de Obras, juntamente com a FAMA, já iniciou os trabalhos na beira da praia. Então quem vem pela beira da praia do Arroio do Silva, que tu passou a plataforma, mais uns metros para frente, quando é território de Araranguá, já está fechado com mourões, não tem mais acesso por ali. E nos próximos dias vão ser fechados os acessos por cima, pela estradinha por cima ali, perto das dunas. São 4 entradas, segundo o superintendente da FAMA, Paulo Simão, me passou, são 4 entradas. 3 serão lacradas, totalmente fechadas, e uma, aquela que dá próximo ao restaurante Horizon, será feito um portão, muito semelhante com o portão que existe no Balneário Rincão, com um cadeado, onde vai ser disponibilizado as chaves, tanto para a Polícia Militar, para a Polícia Ambiental, para os bombeiros, para a Prefeitura, para a FAMA e caminhão de lixo, enfim, aquelas viaturas oficiais que necessitam adentrar na orla marítima. Vamos ter que, infelizmente, fechar o acesso. É uma decisão desagradável, mas repito, não é uma decisão tomada do município. Não é a prefeitura que tomou essa decisão. A gente está cumprindo uma ordem judicial. Agora, eu recebi o release da prefeitura, né, e as fotos, estão colocando aqueles palanques na beira. Aquilo ali é muito fácil de arrancar, né? Então eu já fico aqui cá com meus botões pensando que isso deva acontecer. Se isso acontecer, doutor, se vamos que alguém vá lá, arranca esses palanques, entre, faça a festa, faça o que tem que fazer e novamente acha uma denúncia daí. Se houver alguma situação dessa, Saulo, a gente primeiramente vai ter que registrar uma ocorrência, até para justificar o ocorrido, para nós prestar conta no processo, né? Nós vamos fazer o fechamento do acesso para cumprir a liminar e vamos comprovar nos autos do processo que o município cumpriu a decisão. Se eventualmente houver algum problema dessa natureza que tu relatou, vamos ter que corrigir dentro das possibilidades do município, lá consertar a derrubada desses mourões, fazer uma ocorrência até para nós justificar dentro do processo alguma festa noturna, alguma coisa que porventura venha a ocorrer em desacordo com aquilo que foi determinado pela decisão liminar. Bom, agora essa cancela vai ficar especificamente onde, doutor? Porque nós temos vários pontos de acesso à praia, né? Como eu falei, Saulo, segundo o superintendente da FAMA, que fez uma vistoria em loco, são 4 acessos de veículos, né? Acesso a pé é fácil, tu passa por cima das dunas, é tranquilo, né? Mas de veículos são 4 acessos dentro do território de Araranguá. 3 vão ser lacrados, vão ser fechados com mourões, vamos colocar caçamba de areia, enfim, o acesso com o veículo não vai ser possível. E o único acesso que vai ser possível os veículos adentrarem a praia vai ser aquele próximo ao Horizon. O portão vai ser colocado bem em direção às dunas, ali, bem reto, frente às dunas, para possibilitar o acesso de veículos que porventura tenham necessidade de entrar. Mas porque esse portão, pelo que eu entendi, ele será fechado à noite só? Não. Não? Não. O portão será fechado 24 horas. A decisão é clara. Essa proposta, Saulo, de fechar à noite, foi uma proposta levada pelo município à Procuradora Federal naquela famigerada reunião que ela convocou todo mundo para escutar o pessoal, ouvir propostas e chegar ao final da reunião e dizer que ela ia cumprir a liminar do tribunal, né? Eu me indispus com ela na reunião, inclusive, porque perguntei para ela o que a gente estava fazendo na reunião, se era para anunciar a decisão. A gente já sabia, a gente acompanha o processo, eu sou intimado das decisões do processo, eu não precisava estar lá na reunião para ouvir ela dizer que nós tínhamos que cumprir a liminar. Então essa era uma proposta do município, já que em razão dos problemas, na maioria das vezes, acontecerem no período noturno, eu fiz a proposta para ela. Vamos chegar a um acordo, vamos encerrar o processo e o município fecha o acesso da praia no período noturno. Ela não acatou a proposta, decidiu levar o processo adiante, já que havia essa decisão do Tribunal Regional Federal, e infelizmente o acesso é
24 horas por dia. O fechamento do acesso 24 horas por dia. E como é que ficou essa questão, por exemplo, do pessoal que quer ir à Barra pescar, a Barra do Rio Arananguá? Infelizmente, Saulo, isso também foi levado à procuradora à época, inclusive com o pessoal da Associação de Pescadores ali do Morro dos Conventos, e ela foi muito radical. Ela disse que quem quiser ir pescar ou vai a pé ou vai de bicicleta, porque de veículo, de trator, enfim, do caminhonete que os pescadores levam para puxar as redes, enfim, não vai ser possível, tá? Então, tivemos uma reunião a semana passada com a Associação de Moradores do Morro dos Conventos e mais alguns moradores lá daquela localidade. Deixamos bastante claro para eles, né, que o município tem que cumprir a decisão, porque é uma decisão judicial, até que a gente consiga eventualmente reverter essa decisão, ela tem que ser cumprida. Deixamos bastante claro que não é a intenção do município. A intenção do município é o contrário, é liberar e fazer a fiscalização pertinente. Porém, estão todos avisados que o fechamento é 24 horas, infelizmente. Infelizmente mesmo, né? Porque para nós é o mesmo que escrever na nossa testa que nós somos mal educados, que nós somos porcalhões, que nós não sabemos cuidar do meio ambiente e a beleza natural que nós temos aqui. É um tapa na nossa cara, na verdade, né? Ter a praia cercada, fechada, com cadeado. Eu não conheço um lugar do Brasil que tenha isso. Eu não conheço. Talvez você que esteja nos assistindo conheça. Eu não, sinceramente, não conheço, né? E principalmente através de uma decisão judicial que, se perder lá em Brasília, que é muito provável que aconteça, daí não tem mais o que fazer. Saulo, a gente tem que lembrar que essa é uma decisão liminar, né? Os operadores do direito que estão nos assistindo agora, eles vão entender. Ainda que esteja em grau de recurso, ela é um recurso que ataca a liminar. O processo principal, ele continua tramitando em Criciúma. Então, quando vier uma sentença do juiz de primeiro grau aqui de Criciúma, e se eventualmente ela for favorável ao município, pelo não fechamento, essa decisão liminar ela cai, ainda que decidida pelo tribunal. Bom, então, para ficar bem claro, então, o que está sendo discutido é a liminar. É uma liminar, sem dúvida. A decisão de mérito ainda não foi tomada aqui pela Justiça de Criciúma. Assim como o juiz negou a liminar aqui em primeira instância, a gente espera que no julgamento de mérito ele julgue improcedente o pedido do Ministério Público de fechamento e por consequência, essa liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal, ela venha a cair. É isso que a gente espera. Agora, eu acredito que para que isso aconteça, nós precisamos convencer o juiz, porque a justiça trabalha através de convencimento de provas, o senhor sabe muito bem disso, não preciso lhe dizer. Então, acho que se o município fizesse uma campanha fantástica, mas uma belíssima campanha de limpeza, uma operação de limpeza, né, algo grandioso envolvendo a associação de moradores, colégio, imprensa, todo mundo, vamos para o morro, vamos limpar, vamos ajeitar, coloca placas, né, proibido isso, proibido aquilo, enfim, o município tem que mostrar que está querendo, né, que aquilo ali não seja fechado, mas ao mesmo tempo que está interessado na preservação. Se isto acontecesse nesse ínterim, quem sabe pudesse até ser decisivo para uma decisão favorável, porque simplesmente como está, eu acho muito difícil. Saulo, é preciso esclarecer para o teu telespectador que o município, o processo vai iniciar agora a fase de provas do processo. A gente vai requerer as provas que a gente quer produzir no processo. Uma delas é a propositura de uma audiência pública na localidade de Morro dos Conventos. E temos duas provas para juntar, muito importantes agora no decorrer do processo. Primeira, uma moção de apoio da Câmara de Vereadores de Araranguá. Eu já tenho o documento comigo, tá? A moção foi aprovada na Câmara. E segundo, uma moção de apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Tá? A gente, por intermédio da Associação de Moradores, fizeram um contato com o deputado, que eles têm uma amizade mais forte lá, e conseguimos uma moção de apoio também da Assembleia. Então nós temos duas moções de apoio, a da Câmara de Vereadores de Araranguá e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E juntamente com esse pedido de uma audiência pública e esse interesse que o município tem, sim, o município tem interesse em preservar o Morro dos Conventos. Não é vantajoso para a prefeitura, para o município, o fechamento do acesso à barra. Isso é totalmente prejudicial. Como você disse, no Facebook, aqueles desavisados,
estão pensando que é o município que foi lá e fechou. Quando, pelo contrário, o município está cumprindo uma ordem judicial. Né? A ordem judicial se cumpre. Quer derrubá-la, é o que a gente está tentando fazer. Vai brigar na justiça. Mas até que se haja uma reversão dessa decisão, a gente vai ter que cumprir a decisão, infelizmente. Lamentavelmente. Ainda bem que o senhor lembrou bem, eu já estava formando aqui um juízo equivocado a respeito. O que está se discutindo agora é a liminar, o processo ainda está na fase inicial, então ainda há salvação para isso. Tomara que a gente consiga reverter esse quadro e que nós possamos provar, né, ao Ministério Público Federal que nós temos educação suficiente para cuidar das coisas que são nossas belezas naturais aqui. Doutor Tiago Turelli, foi um prazer recebê-lo aqui, um abraço, obrigado. Prazer foi todo meu, continuo sempre à disposição quando precisar. Muito bem, assim estamos fechando mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista. Fique aqui conosco, a nossa grade de programação, certamente nela você vai encontrar algum programa que você queira ver e se deleitar com ele, ok? Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Um abraço.